Então, por que que eu lamento tanto sobre o chamado Evangelho ou Teologia da Prosperidade? Eu tenho uma resposta muito fácil para isso, mas antes vamos falar um pouco, entender um pouco e definir o que que é esse Evangelho da Prosperidade. Ele é como uma linha. De um lado você tem o Evangelho da Prosperidade pregado de uma forma mais radical e de outro lado pregado de uma forma mais amena ou leve. O mais radical, basicamente, ele diz: Deus te quer rico e você deve ter uma aliança com Deus para que através da tua fé nele você possa buscar suas riquezas. E é fácil de justificar. Se diz, por exemplo, na tua vida você não tem praticamente nada sem dinheiro, então corra atrás disso. Outra lógica também é que vocês são crianças do reino, e crianças do reino não podem se vestir de qualquer forma, então vocês têm que se vestir como rei. Do outro lado está o leve. O leve diria coisas mais cautelosas, talvez algumas coisas não tão claramente sobre riquezas. E vai querer minimizar o pecado, minimizar a dor e falar que se você andar com Deus as coisas vão te ir bem. Então, eu abomino esse suposto evangelho. Eu penso que este seja outro evangelho. A primeira razão disso está na Bíblia. É simples, é só a gente ir na Bíblia. Paulo fala muito sobre aqueles que querem ser ricos. Paulo diz aqui em 1 Timóteo 6,6: Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Em outras palavras, ele está falando sem desejo de ter coisas. Porque não trazemos nada para o mundo e não podemos levar nada dele. Se temos comida e vestimenta, com isso estejamos contentes. Isso é incrível, né? Mas estes que desejam ficar ricos... Agora, aqui está o texto-chave. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, está falando sobre a cobiça de ser rico. Então alguns se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmo com muitas dores. Ele está falando aqui de suicídio. E o mais incrível é que aquilo que é a angústia que leva as pessoas ao suicídio, a angústia, o desejo pelas riquezas, isso tem sido nutrido e cultivado pelos pregadores da teologia da prosperidade. Eles estão incentivando a ocorrência de um comportamento que é suicida. Isso é abominável. Jesus disse... É mais fácil, então, entrar um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que que Jesus diria isso? Porque as riquezas são muito perigosas. Elas não são uma bênção, normalmente, tá? Normalmente elas são uma maldição. Pessoas são amaldiçoadas pelas riquezas, elas são destruídas pelas riquezas. E aqui novamente uma pequena questão. Eu não quero dizer que ter dinheiro é pecaminoso. Eu estou dizendo que pecado é você desejar muito. É suicídio você querer desejar muito. Celeiros maiores, carros maiores, casas maiores, carteiras maiores, roupas mais finas. E tudo vai crescendo de acordo com aquilo que é o teu rendimento, aquilo que você ganha. Então a tua consciência ela vai endurecendo, né? Ela vai endurecendo. Porque se você é um cristão nesse momento, a sua consciência ela está dizendo para você, tá tudo bem, isso está certo, essa é a estrada do Calvário, é isso que significa negar-se a si mesmo, é isso que significa andar com Cristo, é isso que significa morrer todos os dias, é isso que significa ter um tesouro nos céus. De repente não é isso. E a tua consciência tem que ser dilacerada para te manter longe de te matar. Então Jesus diz que é difícil para um homem rico entrar no reino dos céus. Paulo diz, aqueles que desejam ser ricos caem em muitas tentações e traspassam-se a si mesmo. E logo em seguida vem os pregadores de prosperidade e falar, Deus te quer rico, nós devemos buscar riquezas, seguir Jesus é caminho de riquezas, riqueza é sinal de bênção de Deus. Só estou dizendo que aqueles que estão em mútua contradição ficam perdidos, isso é imoral.
Tem outra razão também. Olha, estou muito chateado com isso. Esses pregadores de prosperidade, eles não falam somente aqui para os americanos. Né? Os americanos já têm bastante dinheiro e eles acabam ajudando eles a ter mais dinheiro ainda. Agora, eles pegam os jatinhos deles e vão para a África e para as Filipinas. Eles pousam lá, reúnem um estádio cheio de centenas de pessoas, pessoas desesperadamente pobres, dizem para elas, acreditem em Jesus e vocês vão ficar ricos. As suas esposas não vão abortar mais, e mais um monte de coisa. E depois entra de volta no jato, volta para casa com o bolso cheio, deixa o povo lá. Isso é cruel, porque a Bíblia tem tanto ensinamento sobre as dores, sobre a aflição desta vida, e que tudo isso é temporário. Né? As leves aflições momentâneas que trazem um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando da duração desta vida. Leves e momentâneas correspondem ao eterno peso de glória nos céus. Ele quer dizer, quando você vem para Cristo, você vem e morre. E você pode contar com muitas tribulações até que possamos entrar no reino dos céus. O cristianismo normal é dor. Doloroso, tá? Mas traz o regozijo. Então, esse deveria ser o padrão. Agora, pregadores de prosperidade não preparam novos convertidos nos países de terceiro mundo para suportarem as realidades do preço que é ser cristão. Então, tem uma razão. Olha, tem uns 100 números de grupos de pessoas no mundo que possuem missionários engajados lá. E outros grupos que não. Então, nesses grupos de missionários existe uma certa esperança. E a maioria desses grupos, se você for para lá nesses lugares, você leva teus filhos, eles podem morrer, tua esposa pode ser capturada, estuprada, a tua família pode ser massacrada e morta nesses lugares. Quem é que vai para lá? Nós temos que ir lá. Jesus falou, façam discípulos de todo tipo de gente, em todos os lugares, não só nos lugares fáceis. E quem que vai lá? O fruto dos pregadores da prosperidade? Eu acho que não. As pessoas que irão são pessoas que aprenderam que andar com Cristo é dor, é sofrimento, mas é breve. São apenas 80 anos. Então depois se vai para o paraíso. Eu acabei de ler nessa manhã na Bíblia com a minha esposa os primeiros parágrafos de Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a nova Jerusalém descendo, como a noiva preparada para o seu noivo, e ele irá habitar conosco, e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. Então toda lágrima será enxugada, e toda dor passará, pois as primeiras coisas já não existem mais. Está chegando, está chegando. O problema bíblico, essencialmente falando, talvez eu exagere um pouco. Um problema em relação ao evangelho da prosperidade é como se fosse uma escatologia prematura. Ou seja, as coisas foram gloriosamente prometidas para nós. Nós ficaremos ricos, nós vamos possuir o mundo, nós vamos julgar os anjos. Paulo usou esse argumento em 1 Coríntios 3. Vocês não compreendem que nós iremos herdar o mundo todo? O mundo é teu, Paulo é teu, você vai fazer seu, a vida é sua, a morte é sua. E a conclusão de Paulo foi, por que vocês se vangloriam nos homens? Em outras palavras, por que vocês não tomam isso como uma forma de suportar a dor e ser humilde, gentil, percorrer o Calvário? Toma a dor de ser um cristão, está chegando já. Mas o que eles fazem? Ao invés de dizer que vai chegar, não, eles dizem que está aqui, é agora, é já, o reino já chegou, certo? Jesus trouxe o reino. E é a sobreposição dessas duas eras que eles estão compreendendo dessa forma. A nova era é maravilhosa, e é por isso que acontece neste mundo. Eu não nego isso. Eu apenas nego veementemente que todos vão ser curados. Vocês permitem, imagina esses pregadores da prosperidade, todo o jeito deles entrarem no hospital, né, ou numa UTI, lá na emergência de um hospital, e eles vão lá e vão pregar o seu evangelho. Não, eles não vão fazer isso. Com as suas roupas finas e
Um monte de gente ao redor, dinheiro, dinheiro, gente querendo tocar neles, querendo saber como é que eu tenho mais dinheiro. Eles não vão nesses lugares, é impossível lidar com esse tipo de realidade, a menos que você tenha uma teologia que aceita o sofrimento. Então, por essas razões, é algo trágico que uma das maiores exportações do evangelho americano seja o da prosperidade. Pessoas que estão sendo destruídas por isso, pessoas que estão ficando mais fracas, Deus tem sido desonrado, almas estão perecendo, e muitos caras estão ficando ricos com tudo isso.